Então, primeiro, capítulo 41, penúltimo do livro de Jó. Estamos acabando. Esse capítulo é muito interessante. Talvez o capítulo, não sei, né? Mas para os não crentes deve ser o mais lido, mais falado, mais utilizado para atacar a igreja. E é também o dos mais interessantes. Como é que lembra? Como é que a gente terminou? Até agora, Deus estava respondendo a Jó, não é isso? Falando, mostrando as coisas, perguntando a Jó, fazendo perguntas que Jó não podia responder. E agora, no 41, vai continuar. Mas com uma diferença. Tá? Preste atenção, hein, crianças? Hoje eu vou fazer perguntas para vocês. Quero ver as crianças aí, hein? Olha só, versículo 1. Poderás tirar com o anzol. Então é Deus, só recapitulando. Deus respondendo a Jó, depois de toda a conversa de Jó. Estamos no penúltimo capítulo, no ápice da resposta de Deus aqui. Culmina nisso aqui. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Já vou perguntar. Quem sabe o que é o Leviatã? É uma coisa marítima que o senhor está falando? Sabe o que é um Leviatã? Sabe? Alguém sabe? Já falou. Senta lá. Muito bem. Vamos ver? Está na água, né? Está com anzol aqui, né? Tá realmente. Vamos ver. Versículo 2. Pode pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Quando Deus pergunta assim, parece que é fácil fazer isso ou difícil? Difícil, né? Não dá para botar um anzol no seu nariz, nem com um gancho furar a sua queixada. Porventura multiplicarás súplicas para contigo, ou brandamente falará? Ou seja, se você for lá, né? Esse animal vai multiplicar as súplicas, vai pedir misericórdia para você, ou vai falar brandamente contigo? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Sobre esse animal, é interessante que o texto vai falando assim, como se ele fosse alguém, ou seja, ele fala, ele pede súplica, ele poderia pedir súplicas, ele fala brandamente e também fala como sendo um animal, tá? Eu acho que isso é de propósito. Aliás, perdão, eu tenho certeza que é de propósito, tá? Eu só não sei se eu compreendo o todo, mas vamos ver se a gente chega em algum lugar aqui. Brincarás com ele, com esse animal, como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociadores? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Arpões? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Então, de acordo com esse texto até agora, o que esse animal é? Toda essa descrição, o que a gente entende que ele é? Não, sim, ele é o Leviatã. Mas quais são as características que Deus está enfatizando dele aqui? Ele é muito forte. Ele é muito forte, ele é indomável aqui, né? E tem peles que não dá para botar arpões, né? Difícil de fazer as coisas. E se você botar a mão sobre ele, né? Na peleja, nunca mais vai tentar tal coisa. O que isso quer dizer? Você vai morrer. Você chegou lá, botou a mão sobre ele, você vai morrer. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo. Então é um animal que não dá para ser apanhado. Pois não será o homem derrubado só ao vê-lo, ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Ou seja, ninguém é tão atrevido que tem coragem de ir lá, ser atrevido o suficiente para acordá-lo, né? Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? E aí, fazendo essa pergunta,
Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Deus está falando dele, né? Dele mesmo. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, esse aqui é o resumo do que Deus está respondendo para Jó. O que está debaixo de todos os céus é meu. Toda a criação, tudo que Deus fez, todos os animais do universo, a terra, Samuel e Sara. Samuel, senta e não levanta mais, por favor. Tudo que Deus criou, tudo que Ele formou, Samuel, segunda vez que eu peço para você prestar atenção, para com isso. Tudo que Deus criou, então, pertence a quem? Está debaixo dos céus é meu. Exatamente. Deus é o Criador e tudo foi Ele que fez, Ele que tem autoridade sobre tudo. E agora Ele vai dizer: não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Então, de volta, Deus retorna a falar sobre o Leviatã. E ele está dando atributos. É um animal forte, que tem uma bela graça, gracioso e compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Então é um animal com uma couraça muito forte. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror, um animal terrível. As suas fortes escamas, então ele tem escamas, são o seu orgulho, como uma fechada, como com selo apertado. Então, vou ler o 16 aqui. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Então está falando que as escamas dele são tão fortes, são tão fechadas, tão vedadas, que nem o ar passa pelas suas escamas. 17. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar, elas vão grudando. Cada um dos seus espirros, então, estamos falando de um animal grande, poderoso, forte, que vive no mar, que é difícil, não dá para botar um anzol, que tem escamas muito fortes, uma couraça, aí eu acredito que tem a couraça e depois as escamas, é isso que eu entendo, que é uma couraça muito forte também, dobrada, uma cara aterrorizante, e no verso 18 vai dizer que os seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Então esse animal, da sua boca faz o quê? Fogo, faísca. Faísca de fogo sai desse animal. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça. É um animal. Quem já viu esse animal aí? Ninguém. Ninguém viu, pelo menos que eu saiba, né? Se alguém viu, depois conversa com o Zé Renato aí, psicólogo, para ver o que estava acontecendo. Enfim, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. Então esse animal cospe fogo, não é isso? Cospe fogo. Me perdi. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne são pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mola de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Então, esse animal é muito forte, ele tem uma couraça impenetrável.
Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As esdras das fundas as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Então a pessoa pega a funda, né, que foi com que Davi matou Golias, e se atirar contra ele, vai explodir a pedra e não vai acontecer nada com ela. Com ele, né? Com o animal, perdão. As pedras atiradas são para ele como arestas e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. Então esse animal, vou continuar. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Então esse animal, ele mora onde? Na profundeza Lá nas maiores profundezas, um abismo. A gente não sabe onde é. Dizem que dentre todas as coisas, né, que existem na Terra, o local menos explorado é o mar. mais do que o céu. Mais do que o céu, eles dizem isso mesmo. Enfim, não sei qual é o critério. Eu não sei qual é o critério para definir isso, mas eles dizem. Enfim, para nossa limitação aqui. 32. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura de cabelos. Na terra, então esse animal está na terra, nas profundezas do mar. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Então, não vou ler o último não. Esse animal, ele é poderoso, ele é grande, ele é forte, ele cospe fogo, sai fumaça do seu nariz, ele vive nas maiores profundezas, tem escama, tem um pescoço muito forte. Que animal é esse que a gente ouviu falar que parece com isso? Um dragão. Seria um dragão. Então, um dragão no mar. Eu vou começar dizendo o seguinte: eu acredito que esse animal, se não existe, existiu. Se ele já não existe, ele existiu. Existe até hoje. Calma. Eu não li o último versículo ainda. Isso. É verdade. No livro de Apocalipse tem um dragão que sobe do mar, né? A besta que sobe do mar. Mas enfim, eu acredito que esse animal exista. E quando todas as culturas pelo mundo tem dragões na sua história. Tem desenhos de dragões, tem desenho animado dos dragões, tem cavernas que tem dragões desenhados. A ideia de cuspir fogo tem espalhado por aí, em tudo quanto é canto. Tem gente que tem lugar que dizem que tem até ossada de dragão, não sei se é verdade. Enfim, o que eu acredito? A asa não está dizendo que tem, né? A asa não está dizendo que tem. Mas eu vou falar sobre asa já. O que eu acredito? Poderia ser um animal. Pode mostrar para as crianças isso aí. É bem terrível, uma imagem, mais ou menos, uma possibilidade. Enfim, não sabemos se é isso, tá? Isso é uma ilustração que poderia ser um animal terrível, forte, amedrontador, só de olhar, e que ninguém pode domar. Ninguém pode vencer. Então eu acredito que esse animal exista e que viva no fundo do mar. Tá? Bom, pode ter outros fatores. Deus pode fazer o que ele quiser, né? Aqui. E foi extinto. Aqui diz que Deus o fez para que ele esteja sem pavor. Então era isso. Ele foi feito para isso, para ser aterrorizante, para demonstrar a sua glória, a glória de Deus e o poder de Deus. E o próprio Deus disse que não se calará a respeito dele, nem da sua grande força, nem da sua graça, com sua compostura. Então é um animal
que Deus criou e que ele se alegrou de ter criado esse animal, como todos os outros, acredito, lógico, né? Mas tem esse certo chamou a atenção. Eu sei alguém que viu esse bicho. Jó, né? Deus falou contempla, então contempla, tá aí, contemplou em alguma medida, nem que seja. Como? O bicho não comeu ele? Não, meu filho, ele mostrou, Deus pode fazer o que ele quiser, ele não pode dar uma visão para a pessoa, por exemplo, enfim. E aí é o seguinte, existem, então eu vou encerrar esse ponto. Eu acredito que seja um animal literal, que existe. Eu acho que culturas antigas possam ter convivido com espécies desse dragão ou de algum dragão, tá? E por isso tem esse monte de coisa de dragão na China, não sei aonde, sempre tem um dragão, as pessoas idolatrando dragão. Acredito nisso. Para além disso, vem o verso 34, que vai dizer o seguinte: então é um animal literal que vive no fundo das profundezas do mar lá, que cospe fogo, que é forte pra caramba. Isso é o que eu acredito. Né? Está escrito aqui. Só que a Bíblia vai dizer agora aqui no 34, ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Poderia ser apenas o texto dizendo que ele é tão forte, tão grande, tão imponente, que ele é soberbo. No entanto, essa expressão, ela é muito espiritualizada, na minha opinião. Ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Quer dizer, por exemplo, que ele é rei sobre as pessoas que a gente conhece, que são soberbas. Não é isso? É isso aí. Porque também é dito na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Então o diabo ele tem essas características de governo, de paternidade sobre as coisas que são erradas, sobre a soberba, sobre a mentira, sobre a inveja, até mesmo sobre o dinheiro, que é dito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu acredito que esse animal exista, seja literal, e também seja uma referência espiritual. Ele pode estar falando aqui de Lúcifer, Satanás, alguma coisa. Na Bíblia existem vários tipos de anjos que são descritos. Quer falar alguma coisa? Tem um texto em João 8 que diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus, se Deus, fariseu, né? Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. No versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir-me falar. Vós tendes o Pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso Pai. Então, Jesus, fazendo alusão à arrogância dos fariseus, né, disse que eles tinham por pai o diabo. Então, o pai de todos os filhos da soberba não é? Não. É o diabo. Então, esse animal que existe, que existiu, pode ter sido extinto, não interessa, mas que existe, esse animal também representa o diabo, porque o diabo é. Então, se Deus criou esse animal para ser assim exposto, também o criou para ser a soberba. Ele também parece muito uma serpente, não parece muito uma serpente? É curioso que no Jardim do Éden é dito que Deus tirou, especulação para a gente pensar. É dito que Deus tirou as asas, não foi isso? As patas da serpente. Tirou as patas da serpente. Na Bíblia existem muitos anjos, muitos tipos de anjos. Tem os anjos, tem os querubins e tem os serafins. Esses bichos, os querubins, eram anjos com formato de bicho. Cara de leão. Um tinha uma cara de leão, outro tinha uma cara de não sei o que, outro tinha cara de não sei o que lá. E tinham asas. Então eram esses animais, que eram anjos, eram esses animais que tinham esse poderio, né, de estar ali diante do trono de Deus. E os serafins? Os serafins, eles eram serpentes. O texto diz que eles tinham um formato de serpentes com asas. Então a diferença de um querubim para serafim não é uma diferença hierárquica, como o pessoal diz.
porque os querubins estavam lá diante do trono, né? O pessoal diz que serafim é maior que querubim, mas não, eu não entendo dessa forma, porque não tem nenhuma relação nisso. Inclusive, se tiver uma hierarquia, talvez Miguel fosse um dos maiores e não é dito nada disso sobre ele. Então ele era só um anjo, um arcanjo, né? É um arcanjo, um grande anjo, entendeu? A ideia é isso, né? E, enfim, por que eu estou falando isso tudo? Porque... Mas, na verdade, o próprio Satanás, ele é descrito como querubim também, né? Não lembro. Não lembro. Enquanto você vai procurando, eu vou falando, tá? Então, esses anjos, querubins, serafins, arcanjo, tem algumas diferenças. E nesse caso, dos querubins e dos serafins, eles eram como animais, tá? Isso é que eu quero trazer a atenção. Então, nós estamos tratando aqui de um animal que vive no fundo do mar, que cospe fogo, e que tem uma conotação espiritual com uma frase muito forte, que ele é o pai sobre todos os filhos da soberba. Eu me pergunto sobre como isso não se dá na espiritualidade da coisa, né? Se eles não seriam anjos mesmo, né? Um demônio, né? Agora porque é um anjo caído, porque a Bíblia diz que o poço, o abismo vai ser aberto e esses animais, esses bichos vão sair. Achou aí? Tá. Esses animais vão sair e lá em Apocalipse, quando fala sobre abrir as portas do abismo e tudo mais, vai sair um monte de seres esquisitos, né? Com asas estranhas, com cara de gafanhoto, enfim, que vão perseguir os salvos. Vão perseguir os salvos. Portanto, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, né? Na mitologia nórdica, essa cobra é Midgard. Midgard é uma cobra literal, curioso, é uma cobra literal que vive no fundo do mar mesmo e que ela também representa o mal na mitologia nórdica. Ou seja, os povos antigos entendiam o papel de Satanás. O que me surpreende, aliás, não me surpreende, é que mesmo entendendo, eles escolhiam servir a serpente, servir a Satanás. E assim como muita gente hoje serve também a Satanás. Bom, eu vou esperar você achar aí. Pode ler pra gente aí. Porque é um texto complexo, né? É muito grande? 28:14, para poder perceber tudo desse. Essa sua letrinha aqui. Tu eras o querubim. É verdade, amém. Ó, tá vendo? Então, Satanás, Lúcifer, era um querubim. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras, afogueadas, andavas. Aí continua falando a descrição. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Afogueadas tem a ver com... Estou perguntando, tá? Por ignorância, por não saber o significado da palavra, se quiser pesquisar aí. De um mar de lava? Ou de alguma coisa nesse sentido? Uma lava. Vai ver. É muito quente que já tem um pouquinho de lava escorrendo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. A tradução do dicionário diz: detonar figurado, de tonalidade vermelha a rubro. E a outra opção é sob a ação de muito fogo ou muito calor abrasado. Então, abrasado de calor, tal, enfim, vermelho. Muito bem. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Enfim, toda a descrição dele aqui. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Muito legal a percepção de que então Satanás, Lúcifer, era um querubim, e os querubins
na Bíblia são animais, tem vários tipos de querubins, vários animais alados que atuavam como anjos. Então essa serpente, que é um dragão, pode muito bem ser um querubim nesse contexto. E sendo ele um querubim, e estando ele na terra de forma literal, é só para a gente entender que a gente não sabe de nada. Seria perfeitamente possível que esse querubim, Satanás, esteja no abismo hoje. E a gente não vai saber mesmo. A gente não sabe de nada. Eu espero que quando ele voltar eu já esteja no céu. Eu não quero estar nesse momento aí não. Deixa para os mais fortes, meus filhos, seus filhos, que eles sejam. Então, já vou voltar com Cristo, já nos 1000 anos. Mas ficar vendo aquele momento ali, ser perseguido, eu não queria muito não. Bom, essa é a nossa escola bíblica, a resposta de Deus. Qual é o ensinamento que a gente pode tirar disso? Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo. Tudo é o que Deus falou, é o resumo do que Deus falou. Tudo que está aqui debaixo dos céus pertence a Deus. Então, às vezes, a gente fica preocupado com as coisas que acontecem com a gente e não dá o valor que deveria dar a Deus, sendo Ele o grande responsável por tudo o que acontece debaixo do sol. Amém? Amém. Pode desligar.